Boa noite, pessoal. Hoje me deram essa incumbência aí de conversarmos sobre vida espiritual. Rodrigo, dá uma apagadinha ali atrás, que aí fica melhor a imagem dos... Vamos lá. Se nós partirmos de um conceito de vermos mundo material, mundo espiritual, como coisas dissociadas, então, isso parece que há uma vida num lugar e há outra vida em outro lugar. Se eu desconectar o espírito do corpo, aquele corpo continua vivo? Então, só há vida se houver espírito. Se só há vida se houver espírito, significa que toda vida é vida espiritual. Então, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre vida espiritual estando encarnada ou vida espiritual estando desencarnada. E o nosso foco aqui primordial seria a vida espiritual enquanto desencarnados. Mas qual é a importância de estar entendendo que a vida espiritual tanto existe aqui como lá? O que é que vocês entendem por isso? Porque eu começo falando de vida espiritual e questionando. Só a vida se houver espírito. Então quem vive é o espírito. O corpo é uma veste passageira. Então toda a vida é espiritual. Mas vamos falar do espaço, principalmente dos desencarnados. Então, qual é a importância de criar um paralelismo enquanto contiguidade, vida espiritual, tanto encarnado como desencarnado? Um de cada vez. Vocês já tiveram aula de evolução espiritual, não já? Então, o que é que acontece na evolução espiritual com relação a uma vida e outra vida? Cadê quem está com o microfone aí para compartilhar com o pessoal ali? Deixa ela passar, porque tem gente ouvindo a gente na internet, né? Aqui, ó, cá na frente, 1, 2, 3, quarta fila, segunda cadeira. Aqui, a cada ponta, mais aí! Não gosto de microfone, não. É um personagem encabulado. Então, é um contínuo, né? Vai embora o corpo e o espírito continua, segue a sua trajetória. Quando a gente desencarna, se transforma? Se transforma, sim. O perispírito, né? Na verdade, se mantém enquanto pessoa, se transforma? Enquanto pessoa, ser humano, ter morrido, se transforma? Sim. Você ia falando do perispírito, diga aí. Falei, pode dizer, menina, pode explicar. A gente aqui, ninguém tem a verdade, não é só para a gente pegar o gancho e sair puxando também. Então, estou deixando o personagem um pouquinho mais desinibido. Pessoal, então o que acontece? Existe o espírito, né, e desencarnou, então o corpo volta a tornar-se constituinte, certo, dos elementos químicos desse planeta. Contudo, o que é que nós vamos entender? Para ficar numa linguagem mais compreensível, porque estão nos ouvindo de fora também, é que eu aqui, eu tenho um nome, Fernando. Se perguntar, quem é Fernando? Eu vou dizer sexo masculino, assim eu nasci.
Posso utilizar, descrever minha orientação, posso descrever minha profissão, filho de quem, pai de quem. Todas essas características vão configurando esta pessoa que está aqui agora no relacionamento com os demais. A pessoa que sou eu enquanto espírito é algo muito mais profundo. Por quê? Porque traz consigo todo um conteúdo das múltiplas encarnações, que nessa encarnação coagula algum desses elementos frente à contingência da estrutura genética que encontra, da estrutura familiar, da estrutura social, e aí então vai se conformar desse jeito. Aí eu fiz pela pergunta, e alguém quando morre se transforma? Porque na realidade a gente só dorme e acorda sem acordar no corpo. Quem é você desencarnado, tal qual era enquanto encarnado? Desencarnou, idem, o mesmo. Tanto que muitos continuam, às vezes, se comunicando, utilizando a mesma aparência, os mesmos nomes de quando estavam encarnados, por estar ainda fixados as imagens daquela pessoa que foi a expressão dele enquanto encarnado. Quando a pessoa aprendeu a entrar na OLX, desapega, começa a perceber que tudo aquilo foi um vestuário de uma trajetória, mas tem consigo múltiplas trajetórias. Então, quer dizer que na vida espiritual a gente desencarnou, lembra de tudo? Não. Esses acessos vão sendo dados mais amplamente, quanto mais desperto é o espírito para a sua realidade espiritual enquanto processo evolutivo. Lá no livro, salvo engano, e a vida continua, tem um casal lá que estão olhando as suas vidas anteriores. E eles conseguem retroceder, eu acho que 20 vidas, um grãozinho de arroz no meio da história inteira. E não consegue adiante, por quê? Porque ele não tem estrutura para lidar com os outros elementos. Então, o que é que vamos entender? Vive-se no pós-morte, tal qual como se viveu durante encarnado. E aí você vai dizer, mas Fernando, já tem descrições que o fulano viveu uma vida assim, com tais questões e problemas, desencarnou, acordou do outro lado, sacudiu a poeira e foi adiante. Lógico. Mas ele não se transformou porque desencarnou. Ele já tinha habilidades que foram suprimidas, o véu do esquecimento, as necessidades da experiência. E aí, no momento que a experiência se faz, sacode e vai adiante. Mas você vai ver que ele vai lidar mais facilmente com determinadas coisas do que aquele que não tem habilidade. Porque uma habilidade, uma vez integrada, ela está conosco. Tá? Aprendi. Por necessidade de aprendizado, ela pode ser embotada, mas ela não desaparece. Então, facilidades eu tenho ali por causa disso. Então, a primeira coisa é entendermos que desencarnou, eu continuo do lado de lá, a pessoa que eu sou. É Fernando? Não, não é Fernando, mas Fernando é a expressão de uma pessoa. Então, as coisas que eu ainda tenho enquanto complexos, enquanto estigmas, não aqueles de configuração, ou seja, que fazem parte da expressão física ali que eu tenho, ou seja, ser cotó agora, ser negro, tá? Isso não, porque isso some com o desencarne, exatamente não há mais o corpo. Mas os meus complexos de inferioridade, tá? O meu complexo de superioridade querendo suplantar os outros, está ali presente. A minha não valorização da vida, assumindo atos contra mim mesmo e contra a vida dos outros, se era encarnado, desencarnado, tal qual. Não mudou apenas porque desencarnou. Então, do que é que nós estamos falando? Estamos falando da vida espiritual enquanto continuidade da vida daquela pessoa, que já era pessoa antes de desencarnar e continua. Enquanto encarnado, aquela pessoa assumia um vestuário, um traje que dava, naquele contexto, determinadas características. Mas se desfazem e vamos adiante. Agora, isso, para essa aula, a ideia é nós entendermos essas variações do fluido cósmico universal. Porque no início do tal do Big Bang, que começa lá naquela história de evolução,
a gente começa com o princípio, o fluido cósmico universal. E a partir dali que vai se diferenciando em várias coisas. Então, essas variações que vão sofrendo aí modificações no contexto de princípio vital, fluido vital, e aí princípio espiritual, e vai seguindo até a condição de espírito que somos hoje. Então, é um processo evolutivo. Então, a cada ciclo de vida em uma dimensão, estamos expostos a um contexto. E a cada contexto que somos expostos o quê? A desafios. E lidando com os desafios, vamos integrando habilidades de superá-los. E assim vamos nos habilitando cada vez mais ao chegar na condição desse princípio espiritual dar vida a um corpo humano, que é onde nós passamos a chamar isso de espírito, que já incorporou um conglomerado de habilidades que, a partir dali, fica como humano. Dentre elas, a mais gritante é o raciocínio. Não que os outros animais não tenham, mas tem níveis muito débeis. Então, comparado conosco, é como se não tivessem, mas não é que não tenham. Então, na nossa escala, só nós. A percepção de diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais, né? Nós vivemos todos na mesma situação? Todo mundo vai dizer, não. Mas se você pega irmãos gêmeos, criados pelos mesmos pais, vivendo na mesma casa, os dois vivem a mesma situação? Porque a situação não é como eu vivo, é como eu vejo o que eu vivo. Que isso que determina como eu vivo, o que eu vivo. Então, da mesma maneira que eu estou aqui descrevendo, vamos ver que vai haver diferentes modelos de organizações, que vamos tratar no decorrer da nossa conversa. Entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução. Então, eu posso colocar com seu nível de capacitação. Por quê? Porque justamente as nossas funções variam de acordo com as habilidades que nós já integramos. Quanto mais detentor de um volume maior de habilidades, vamos podendo nos propiciar viver experiências com outros níveis de complexidade. Eu estava com a colega ali fora, ela fez assim, Fernanda, eu estava passando por um problema e tudo assim, lembrei de uma vida passada, e isso estava refletindo na minha vida, e eu achei que já tinha superado tudo, mas agora voltou pior. Mas o que é que acontece? Muitas das habilidades que nós vamos estar, muitos dos nossos desafios, vão nos levar a atualizar habilidades. E outros a integrar novas habilidades. Só que integrar, aquilo não está pronto. Integrar é um processo. Então, eu estou iniciando, em outros eu estou atualizando aquelas habilidades. Então, foi o que eu descrevi para ela. Vamos lá. O inconsciente lhe trouxe algum núcleo psíquico relacionado a aspectos afetivos e emocionais de outra encarnação, que repercutiram nessa encarnação, tanto que você está vivendo coisas que você cria um paralelismo. Isso foi trazido à tona e você deu por resolvido, só que deu por resolvido no nível mais básico. Foi finalidade diminuir a tensão, para que possa respirar, afinal, há misericórdia divina, né? É essa a misericórdia divina. Agora a pergunta depois é, e o que é que você vai fazer com isso? Quando você não faz nada, aí a segunda vez, quando a onda vier, vem maior. Exatamente por isso. Então, a gente acorre à solicitação do passe, do esclarecimento em uma palestra, da fluidoterapia, mas a grande pergunta é essa, para quê? Ou seja, qual o sentido que você quer dar à vida espiritual que você leva? Você veio buscar auxílio, para quê? Você veio buscar conhecimento para quando for na hora do evangelho no lar, abrir lá. Como é? Respeitar, né? Pai e mãe? Hã? Honrar pai e mãe, certo? Vocês estão indo bem, estão melhorando o contexto, honrar pai e mãe. Aí na hora que eu abro o evangelho, eu digo, por isso que essa juventude está perdida,
por quê? Não reconhece, não honra. Onde a finalidade seria honrar pai e mãe. Como eu estou na minha relação com a dimensão maternal e paternal da vida? Como é que eu estou na minha relação para com meus pais? Porque tem uns que aos 80 anos ainda estão culpando o pai e a mãe pela forma como foi criada. Certo? Então, é uma proposta de mergulho interior. E não de conhecimento para subjugar o outro a partir do que integrou a si mesmo. Por quê? Porque integrou apenas o saber, não transformou saber em sabedoria. Perceber que os espíritos se organizam em cidades e continuam seus estudos no mundo espiritual. Eu traduzo isso assim. Enquanto há vida, nós somos seres gregários, né? Uma das coisas que mais representa a nossa habilidade enquanto seres gregários é o nosso hábito de socializar conversas alheias, né? Então, a gente sempre gosta de estar trocando ali uma fofoquinha, contando o que aconteceu. Isso por quê? Porque nós temos formas de organização. Mas a ideia, quando pensamos em vida espiritual, né, uma imagem tão aí bonitinha como está, é, na realidade, evocar a questão de espiritualidade. O que é isso? A ideia é de que o espírito, certo? Ou seja, essa essência que dá vida à vida, porque quando se desliga o corpo morre, ele era substrato do corpo. Ou seja, vamos mudar o nome espírito, vamos colocar agora a mente, e a mente era constitutivo do cérebro. Morria o cérebro, morria a mente. Alguns eventos chamavam a atenção que havia a possibilidade de uma consciência que existia fora do âmbito da mente. Isso chama a atenção nos eventos de experiência de quase morte. A pessoa ali apagada, parada, sendo reanimada, e ela se via fora do corpo. Descrevia, às vezes, quem estava conversando, batendo papo, os acontecimentos todos ali. Então, vamos lá. Se a mente é um elemento que existe por causa do cérebro e dos seus órgãos sensitivos, como é que alguém em parada cardíaca, que olhos fechados, não enxerga, não estão funcionando plenamente, como é que ela vê claramente, descreve com detalhes, fala o que foi que viu, como é que isso ocorre? Tá? Então, é a ideia de que a mente, que é esse elemento de interação, ela não é uma estrutura atrelada no sentido de ser decorrente do tecido cerebral, mas algo extracerebral. E depois, outras experiências onde começam crianças a falar de quem foram em vidas passadas. Então, a mente é um construto extrafísico, e além de ser extrafísico, ela faz ciclos de incursões na vida corpórea, que é a memória de crianças com relação a vidas passadas. Isso fala a favor de que, então, o mundo não é só matéria, há uma condição chamada espírito, que é esse elemento essencial, imortal, que vai ciclando de dimensão em dimensão aí de vida e aprendendo com isso. A conexão com isso é a conexão com espiritualidade, porque aí a definição, inclusive, da Organização Mundial de Saúde é que somos seres biopsicossociais. E se integra agora biopsicossocial, espiritual, e se for mais amplo, ainda coloca ambiental, para nos colocar como um todo, dando uma extensão maior a esse conceito do humano. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu acho que estava com... Não? Só então para passar dessa fase, o que é que a Organização Mundial faz? Vem aprofundando investigações sobre espiritualidade enquanto constituinte do conceito multidimensional de saúde. Atualmente, o bem-estar espiritual vem sendo considerado mais uma dimensão do estado de saúde junto às dimensões corporais, psíquicas e sociais. Não espiritual, fala exatamente desse espírito que está dizendo desencarnado, mas dessa essência, desse elemento também, para quando falamos de saúde, entendemos que isso é constitutivo do humano. E, por isso, ao falar desse elemento, e vamos entender que desencarnou, continua, onde é que vivem? Aí nossa amiga aqui, Joana, vai falar nesse livro, né?
no limiar do infinito, que há mundos e mundos gravitando no infinito, desde os que se encontram em estado de gases incandescentes aos mais sublimes, esperando por nós, como disse Jesus. Então, ou seja, o que é vida espiritual? A vida nesse planeta está limitada à estrutura orgânica que consegue sobreviver nesse planeta. Em outros planetas estará conectada àquela estrutura de vida que consegue se manter presente ali também. Então, vamos entender a diversidade dos mundos habitados e vamos ver a diversidade dos agrupamentos espirituais em cada um desses mundos. Perguntas? Colocações? Afirmações? Lá atrás, tem alguém que levantou um dedo. Boa noite, meu nome é Sandra, eu sou da área da saúde. E eu queria só complementar o que o senhor falou, professor, que hoje, quando a gente faz a anamnese, né, que é aquela entrevista que a gente faz com o paciente, quando ele chega, uma das perguntas que a gente faz é sobre a sua espiritualidade. E a gente tem visto na prática clínica que os pacientes que têm uma boa espiritualidade ou ação melhor da sua doença. Algo que, enquanto clínico, enquanto psicoterapeuta a gente tem que fazer mesmo, né? Mas enquanto clínico, né? Uma das coisas é especificamente religião. Qual a sua religião? Porque eu devo respeitar o construto de religiosidade daquela pessoa. Por quê? Porque vamos entender que quando olhamos para isso daí, isto aqui é uma casa de saúde. Um templo evangélico é uma casa de saúde. Um templo católico é uma casa de saúde. Porque muitos dos problemas que não estão aí dentro do construto psicossomático, orgânico mesmo, certo? Advém desse refrigério dentro dos conflitos psíquicos que a religião traz. Mas tem fanáticos, eu não estou falando dos fanáticos, estou falando de nós. Tá? Então, isto é uma casa de saúde. E aí vamos entender o conceito de espiritualidade está enfocado naquilo ali. E vamos olhar agora para a questão de religiosidade, exatamente em perguntar, porque vamos notar que alguns hospitais têm dentro deles, por exemplo, templos ecumênicos. Normalmente é um templo onde nenhuma cruz pendurada ali não tem. Tá? Só que é o seguinte, quando você vai olhar para isso, era preciso que fôssemos um pouquinho além. Por quê? Porque algumas expressões religiosas não se veem representadas nesse espaço sem nada, como se isso representasse todo o contexto. Porque você vai pegar algumas religiões de matriz africana, alguns ritos fazem parte dos seus processos de cura. E aí, isso pode ou isso não pode dentro do hospital? Como? Então, para trazer a ideia que inserir espiritualidade e religiosidade dentro desse conceito é uma discussão bastante ampla, aonde é preciso perguntar ao indivíduo e buscar ver, dentro do possível, o que pode ser feito para possibilitar, respeitando a sua religiosidade, a sua religião, permitir que essas trocas sejam feitas. Espera aí que alguém ali pediu a palavra. Diga. Tinha ele também. Boa noite, professor. Luciene aqui. Eu fiquei curiosa quando você falou sobre esses outros planetas tantos, né, habitados de acordo com a estrutura orgânica que o planeta consegue sustentar, digamos assim. E como é, então, a comunicação da gente com esses outros seres de outros planetas? Eles existem? Porque, por exemplo, se a gente precisa trazer energia de pacificação, por exemplo, e a gente poderia entrar em contato com outros seres de outros planetas que tivessem essa vibração mais sutil,
para nos ajudar, ou a gente tem que contar com a esfera deste nosso planeta? Olha, eu gosto de lidar com as coisas bem a curto espaço. Dentro do Carandiru, eu preciso de um trabalho de paz ali dentro, por alguma oscilação. Eu vou buscar elementos que trazem a energia da paz ali dentro. Ali tem elementos que trazem. A partir deles, eu consigo concentrar energias fluídicas da paz. Então, o que é que eu busco entender? Eu busco entender que estamos fechados dentro de uma psicosfera onde estamos lidando com o espírito dentro da condição de humano. Existem outras humanidades, se entendemos o termo humanidade como esse termo de descrição de um status de elevação do espírito. E o que é que acontece com quem quer fazer o bem? Quem quer fazer o bem encaminha suas energias para todos aqueles que se direcionam dessa forma. Então, eu não preciso pensar em um ser de outro planeta. Quando eu penso, me dedico, quero fazer o bem, aqueles que vibram estão disponíveis, eu terminarei atraindo essas energias, coagulando essas energias através do pensamento. Então, quantas esferas de representatividade da consciência em uma forma, seja humana ou não humana, mas consciência do nível nosso para cima existem, pelas descrições infinitas. Se olharmos agora a reportagem daquele James Webb, né, ele aumenta amplamente a dimensão do que temos de universo. Nós somos nem um grão de areia no meio do deserto, seria muito menos do que isso, deve haver outras vidas, mas como vamos entender que a comunicação de espírito a espírito é de mente a mente, significa que quando direcionamos, nos conectamos. Para mim, não é de onde vem, é a energia que vem. Certo? A pergunta é muito parecida com a dela, e eu acho que já tem metade ou mais respondida. Mas é só uma peculiaridade. É o seguinte, seriam os extraterrestres espíritos encarnados, digamos assim, numa essência material de um outro planeta, uma outra estrela, ou alguma coisa assim? Ou seja, resumindo, os extraterrestres seriam espíritos encarnados em outro mundo? Deixa eu ver se vai aparecer ali. Vamos lá. A primeira coisa que a gente entende é que para haver vida tem que haver espírito. Chamamos de espírito dentro do nosso planetinha na condição humana, mas a ideia de espírito enquanto essência precisa haver. Então, onde houver vida, isso vai estar presente. O que é o espírito? É o princípio espiritual em graus mais elevados de despertar, porque somos fagulha divina. Então, isso vai ocorrer aqui em diversos outros planetas. Agora, é possível intercomunicações, é possível, de mente a mente isso acontece, só que veja, eu estou aqui no Brasil e eu vou para o Japão. Para me comunicar lá, a língua é um obstáculo. Mas não é só a língua, os costumes, os hábitos. Então, veja que quem está em outra estrutura social e de existência terá barreiras natas para conectarmos conosco. Agora, a essência do fluxo do fluido, eu vou dizer do pensamento, né, que ele emana, vai estar sendo congregado para o quê? O auxílio em toda a esfera de existência da consciência. Toda ela. Então, deve haver outros corpos, como planetas, onde descrevem que a estrutura de comunicabilidade é tão rarefeita que não é matéria palpável. O extraterrestre é espírito ou não é? Vamos lá. O termo extraterrestre significa vida fora da Terra. Então, toda vida, para ser vida, tem que ter espírito fora da Terra, será um espírito fora da Terra. Então, o extraterrestre, para ser vida, é espírito também. Entendeu? Agora, visita de extraterrestre. Podemos ser visitados por espíritos de outras dimensões, de outros planetas. O que a gente se refere, enquanto visita de extraterrestre, são extraterrestres que você pode palpar, certo? Dizer, está aqui. Porque, por enquanto, mesmo entre nós, não temos
um elemento capaz de ver o espírito, a não ser o médium. E que 2 médios podem ver o espírito de formas diferentes. Porque, pela plasticidade perispiritual, ele pode se apresentar a cada um de uma forma, ou, fora da plasticidade dele, ao que conecta aquele, o padrão vibratório que ele traz. Imagina um preto velho. O outro imagina aquele monge japonês lá, porque a cultura dele é outra, então veem de formas diferentes. Resumindo, minha capacidade não alcançou todo o seu raciocínio. Um extraterrestre, mesmo que palpável ou não, impalpável, ele é um espírito. Espíritos Toda são extraterrestres, vida. porque eles não, ali está escrito, ó, desde que se encontram estados incandescentes mais sublimes, outros mundos. Pronto. Então, espíritos são extraterrestres, a gente vai ter espíritos que são daqui. Formaram, estão desenvolvendo e estão aqui. E tem espíritos advindo de outros planos. Quando a gente olha lá, os enviados de Capela, né, a Evolução em 2 Mundos, que descreve quando começou a ascensão da transformação dessa estrutura física, orgânica, corpórea que nós utilizamos, foi a partir dali. Então, ser espírito não quer dizer ser extraterrestre, e ser extraterrestre, para ser vida, tem que ser espírito. Ter espírito, ser espírito, porque o corpo não tem um espírito. O que vive é o espírito. Então, há espíritos habitando corpos dos mais densos aos mais rarefeitos, nas formas mais diferentes possíveis. No livro, o de Cartas de uma Morta, de Chico Xavier, a mãe dele é quem é o espírito que descreve, ela descreve estar em um lugar onde os espíritos tinham formatos de libélula. Entendeu? Um outro formato. Mais espíritos. Houve vida, tem que haver espírito. O que mais nós temos aqui? Pluralidade, né? Nosso amigo Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, temos no espaço incomensurável mundos berços, mundos experiências, mundos universidades. Ele vai descrevendo várias formas de mundo. É o quê? Que cada um desses mundos tem estágios evolutivos diferentes. Por exemplo, no nosso planeta não temos espíritos reencarnando pela primeira vez na forma humana. Isso acontece em planetas mais atrasados no seu processo evolutivo. Tá? Então, como vivem? Tá? Segundo a criatura aqui, pela lei de afinidade, semelhante atrai semelhante. A mente, o pensamento se constitui no instrumento que molda a constituição das coisas no mundo espiritual. Então, como é que vive? Como é que nós vivemos? Isoladamente? Não, formamos agregados. Então, há agregações espirituais, tal qual existem agregações de encarnados. Então, o mundo espiritual tem agregação espiritual para tudo que é gosto. De ateu, de católico, de protestante, do culto africano, japonês, de tudo que é jeito. Por quê? Porque os espíritos se agregam pela semelhança. Então, semelhante atrai semelhante. Temos a mesma vibração, pensamos na mesma coisa, concordamos com muitos dos aspectos, nós formamos o quê? Um núcleo. E ali se vive. E, lógico, para habitar algum lugar, esse nível de evolutivo dessa estrutura vai ter características. E que característica de construções nas quais os espíritos habitam aquele espaço. E quando se fala de mundo espiritual, as coisas são construídas como? Aqui, tijolo, você vai na olaria, certo? Concreto, mistura areia, cimento e um amálgama para ir formando as coisas. Isso tudo no mundo espiritual, isso é plasmado a partir do pensamento, certo? Que moldam a constituição das coisas, ou seja, ele molda e ali vai formando aquelas estruturas que vai conformar a estrutura de organização daquela nova comunidade. E da mesma maneira que nós estamos tendo agora aqui em Salvador várias invasões, dizem que é do Comando Vermelho, não sei nem se é isso, né? De brigando por áreas. Se encarnado briga por espaço, desencarnado também. Aí, quando você lê sobre colônias espirituais, que elas têm barreiras de proteção,
Por quê? Porque justamente um lugar organizado, para se manter organizado, tem que isolar-se do que está fora, porque senão o que está fora invade e desorganiza. Alguém ia perguntar alguma coisa? Boa noite. Essa questão de semelhante atrai semelhante é algo que eu fico muito em dúvida, assim, né? Porque muitas vezes a gente se pergunta, né? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Se eu não tenho sintonia com este ambiente, seja de trabalho, seja familiar, seja em enfim, alguma situação. E aí você me trouxe o exemplo do Carandiru, né? Que é um ambiente onde tem violência, onde teve questões e precisa ter elementos que não se atraem para levar paz, por exemplo. E aí eu fico muito assim nessa dúvida desse semelhante atrai semelhante, né? Para mim ele é paradoxal. Às vezes eu estou num ambiente, como você falou, Salvador vai estar supostamente, né, não sei, mas invadida por uma onda de violência e aí existem essas barreiras. Não é semelhante atraindo semelhante. Entende o que eu quero falar? Falando é bem paradoxal, entende? Falando de agregação encarnado e desencarnado. A agregação de encarnados é essa mistura que a gente tem aqui. Desencarnou, o que é que acontece? Quando a galera vai se juntar e gosta de beber uísque, forma o quê? O clube do uísque. Quando a galera gosta da cerveja, o clube dos cervejeiros. Então, há um movimento natural de atração daqueles que têm preferências parecidas, forma de pensar, de olhar parecidas. Então, isso é o semelhante atrai semelhante. Aqui, como encarnados, uma mistura que nós temos. Então, no mundo espiritual, isso vai ocorrer de maneira mais significativa. Então, vamos lá. Leitura mundo espiritual, semelhante atrai semelhante. Então, Chicão, o Xavier, ou de Assis, vai estar em uma agregação espiritual diferente, certo? De um outro paciente que é um psicopata. São agregações diferentes. Agora, vamos voltar para o encarnado. Você já viu a história da ovelha branca da família? Se branco e negro fossem elementos para se configurar bom ou ruim, né? Mas é história. Todo mundo... Não, ninguém diz que eu sou ovelha negra da família. Eu sou ovelha branca dessa família. E vamos tirar a cor. Então, eu sou a ovelha azul dessa família vermelha. Tá? Criatura, aonde você está lhe pertence. Aonde você está lhe pertence. Semelhante atrai semelhante. O que é que eu vou atrair? Eu vou atrair a necessidade daquela vivência, porque em mim ainda não está resolvido. Então, semelhante atrai semelhante. O que é o semelhante? A necessidade de vivência daquela experiência atrai semelhantes para a experiência que lhes são comuns. Mas eu sou a ovelha naquela família de lobos. Veja como você é lobo. Você já está apontando a família, falando do que não presta, falando do que não tem. Reconheça o lobo que tem dentro de você mesmo. Então, a primeira coisa é, quer evoluir? Perceba que estamos entre semelhantes. Semelhantes. E qual é a pergunta? Mas eu, num lugar desse... Espera aí. Quem está maior, acima do lugar, se pergunta, o que eu posso fazer nesse lugar para melhorar esse lugar? Quem ainda está vivendo a soberba diz, esse lugar não me merece. Então, é a diferença para nós entendermos, quando nós estamos falando, é que quando eu sou melhor, a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Por quem? Pela sua própria consciência. Então, se você está um diapasão acima, você tem consciência que aquele que está abaixo ainda está por ignorância. E quando o outro ali está e é por ignorância, é para estar abaixo, porque o que eleva é então a sabedoria, a partir do saber, da aplicação do saber, do conhecimento, da experiência de aprendizado, eu vou olhar para o outro como alguém que precisa de compreensão.
e não como alguém que eu subjugo ou coloco menor do que eu. Mas isso vai acontecer entre nós encarnados e entre desencarnados também. Então vai haver agrupamentos espirituais querendo subjugar outros agrupamentos espirituais. E o que é que a gente vai notar? Esse como vive inclui o ambiente, a moradia, os objetos, a roupa e tudo que se faça necessário ao seu estágio evolutivo. Se vocês leem aquele livro, Violetas na Janela, ela ainda veste roupa, certo? Vai no sanitário. São situações às quais o espírito ainda está afixado, que quanto mais ele vai desapegando, isso vai se tornando desnecessário. Você encontra André Luiz caminhando em nosso lar, ele vem para a Terra e aqui o grupo que está com ele volita, certo? Então é o que? Já eram capazes de volitar só aqui? Não, lá também. Só que frente à condição da época em que o livro foi escrito, porque lógico mudou, porque tudo evolui, para não subjugar os outros como se fosse o melhor, estivesse acima deles, o que é que quem está acima faz? Bota o pé no chão, vamos caminhar junto, porque a caminhada é que nos faz crescer. E aí ele caminha lá, ele não volita. Então, é isso que ele vai estar descrevendo, que vai haver uma construção de moradia, de tudo que se faça necessário, a depender do nível evolutivo. E os dois planos coexistem e se integram. Por detrás da matéria existe um componente inteligente que lhe dá organização. Foi aquilo que eu comecei a falar. Toda vida é vida espiritual. Olhe quem é você nesta vida. Mas eu quero conhecer a minha vida anterior. Criatura, é simples. Olhe você, um pouquinho pior. É isso. Porque você evolui de pouquinho em pouquinho. Não, mas pronto, uma das coisas, você era arrogante, tal quanto é hoje. A mesma coisa. Não, mas porque eu saber, porque fulano... Arrogante, tal como é hoje. Porque acha que quem sabe mais, certo, é que está em uma escala maior? Você assistiram, ouviram o nosso lar, né? Qual era o espírito mais evoluído que tinha ali? Não foi André Luiz. Não era o governador de nosso lar. Era a mãe dele. Era a mãe dele. Que foi quem? Uma Maria Ninguém. Ninguém fala da mãe de André. Todo mundo fala de André. Foi a Maria Ninguém que ia voltar e reencarnar para ser mãe de quem? Das amantes lá do marido. Ou seja, mais uma vez, sendo não reconhecida por ninguém. Então, não é cognição, não é status de conhecimento que mostra a envergadura do espírito. Não é isso. E aí, o que é que nós temos mais? Isso aqui. Por que é que eu falei de condições de existência? Porque nós vivemos enquanto corpo físico, só que isso só existe enquanto existe o espírito. O espírito se desligou, esse corpo morre. Mas nós vemos o espírito? Não. O espírito é essência, certo? Então, o que nós vemos é o envoltório que ele usa, o perispírito, que ganha para nós uma densidade de identificação. E esse perispírito pode se adensar tanto a ponto de ser palpável. Exemplo disso é Antônio de Pádua. Ele estava em um lugar, materializou-se em outro para defender lá o pai e materializou-se, então, encarnado. Ele se deslocou e lá se materializou, estando um corpo aqui. Ele materializou outro corpo lá. Por que é materialização? Porque todo mundo via, não era um evento mediúnico, certo? Então, ele materializou-se ali. Então, significa que nós vamos sempre estar falando da expressão de perispírito. Mas, Fernando, e os espíritos mais evoluídos? O espírito mais evoluído também necessita de um invólucro, de um envoltório. Esse envoltório é o perispírito. Tão rarefeito que é como se não existisse. Mas como se não existisse, não quer dizer que não existe. Existe. É como se não existisse para dar a gente uma gradação de evolução pelo tipo de estrutura perispiritual presente a cada nível evolutivo. E aí, esse perispírito é o intermediário entre o espírito e a matéria, que é o agente de que o espírito se utiliza para se expressar, para perceber, para atuar. É matéria elementar primitiva. E como é que funciona? Ele se amolda a partir dos constituintes daquela
atmosfera onde ele está presente. Então, digamos, planeta Terra, a estrutura é essa. Se for em um outro planeta, ele vai agregar material de estrutura daquele planeta para se configurar perceptível. E aí podendo haver migrações de um para outro. Mas como é que é isso, Fernando? Lembra do filme Nosso Lar, ou do livro Nosso Lar? Ele estava lá nas câmaras de retificação, retificadoras, né? E aí ele ia ascender ao lugar da mãe. O que é que ele faz? Ele deixa aquele corpo pesado na câmara e ele desdobra, ou seja, o perispírito ele tem mais de mais de um nível de densidade. Ele se desdobra, se adequando ao nível da onde a mãe estava quando ele vai fazer a visita. Só que ele pode ir para lá e ficar lá? Não, porque ele ainda não consegue dar constituição à presença dele enquanto um corpo intermediário pelo contexto evolutivo. Mas como é que ele chegou lá? Pelo suporte dado pelos amigos espirituais que estavam com ele, dando equilíbrio, direcionamento para que fosse possível ele estar ali de forma perceptível pelos que estavam lá com ele. Representa o estado mais simples da matéria, sua sutileza é tal que escapa a toda análise. Dele procedem, mediante condensações graduais, todos os corpos sólidos e pesados que constituem a base da matéria terrestre. O quê? O fluido cósmico universal. Tudo começa com ele e vai evoluindo a partir daí. Tá? Na aula Evolução, que falaram sobre isso com vocês. Então, o que é que a gente vai? Da pureza absoluta, que é o ponto de partida, fluido cósmico universal, até o quê? A matéria tangível, a sua forma mais densa. Então, os mundos vão variar nas suas constituições a partir desses aspectos aí presentes naquela civilização. Esse fluido, certo? Ele é, como é descrito, o fluido vital, que é o que vai dar origem ali à vida, né, o princípio vital, vai dar ali, ganhar outras denominações. E aí vamos ter o contexto do fluido magnético elétrico, o elo entre matéria e espírito, que é a partir desse fluido vital, modifica segundo as espécies orgânicas, porque vai evoluindo, e dá movimento e atividade aos seres vivos. Impregna os órgãos, normaliza as funções momentaneamente perturbadas quando revitalizados. Como é que é isso? Os passes, né? A fluidoterapia, você dá fluidos que vai estruturar aquele que está doente com a desestruturação. A quantidade não é absoluta em todos os seres, varia de um para outro, é transmitida de um indivíduo ao outro, por isso que existe o passe, e sua quantidade se esgota e pode ser renovada. Isso tudo vai trazer aí a presença desse fluido vital, que durante o processo gestacional, o espírito reencarnante irá se impregnando de determinada quantidade deste fluido para gerar o quê? A vida, né? Formar o feto, ir crescendo e ganhando toda aquela conformação. Então, vamos ter a alma, perispírito e corpo físico. Só que esse perispírito tem uma única camada mais externa, que é o que conecta a vida orgânica, que é chamado de duplo etéreo. Quando desencarna, esse duplo etéreo se dissolve, ele fica quase que inexistente ali, mas está ali ainda a presença que vai gerar depois o seguinte. Ele que é o elemento de conexão. Então, desencarnou isso aqui como se desfizesse, né, completamente, mas na realidade fica a estrutura de reestruturação. E no desencarnado nós só temos espírito e perispírito, porque o duplo etéreo não está presente. Cadê? Essa história desse perispírito, em outras crenças religiosas, são chamadas de outro nome, né? Então, o corpo astral, o corpo fluídico, o modelo organizador biológico, como chama o Hernani Guimarães. Então, há uma estrutura aí não material que vai dar conformação ao corpo, que a gente vai chamar de modelo organizador biológico. Então, é o perispírito que conforma o corpo físico. Boa noite, Fernando. Boa noite. Quando a gente fala de mediunidade de efeito físico, como é que eu faço para que haja materialização, né, para que haja o efeito físico? A matéria utilizada vem da comunicação com o perispírito ou da matéria
da Terra encarnada? Materializações são feitas a partir de doação de fluido vital do médium. Então, se você olhar, tem algumas fotos mostrando, é normalmente uma substância meio leitosa saindo dos orifícios naturais, boca, nariz, olhos, e essa matéria que dali é mobilizada, que conforma aquele corpo que se materializa, isso nos exercícios de materialização. Certo? Então, a depender do médium, pode ocorrer uma materialização, entre aspas, melhor ou pior? A depender dessa habilidade do médium de doar fluidos para esse evento. Então, médios de efeitos físicos, como materialização, né, ele tem um desgaste muito grande quando faz isso. Agora, todo efeito físico, o que é que acontece? As mesas girantes eram um efeito físico. A mesa levantava e batia sozinha, não. Ela era envolvida pelo fluido, a partir daí ela ganhava movimento, certo? A partir da mobilização desse fluido. Então, o perispírito é esse elemento intermediário, mas tem um monte de coisa escrita aí, mas a ideia é de ver o seguinte. Você lembra que eu perguntei vida espiritual, né, que toda vida encarnada é a mesma coisa? E a pergunta para você é, que vida espiritual é essa que você está levando? Porque fica registrado no perispírito, ou seja, na mente, que é uma estrutura do perispírito, os seus aprendizados, as suas experiências, quer seja encarnado ou desencarnado. Então, se você não quer estar na reunião de quarta-feira sendo atendido, ou amanhã porque não acordou e o corpo ficou, né? Ou porque foi daqui a mais alguns anos, é preciso que você olhe hoje para a sua conduta, seu comportamento. Porque, você lembra que eu perguntei, então, que a vida espiritual continua? Quando vocês dormem, o espírito fica grudado no corpo lá na cama? Então, existe vida também para o espírito desconectado do corpo, desconectado não, né? Distante do corpo, porque há uma conexão que ainda mantém os dois ligados, é fora do corpo. E o que é que acontece? Às vezes é um asceta no corpo físico. E quando dorme, certo? É o quê? É alguém da esbórnia. Então, é uma seta para responder às aspirações sociais. E quando dorme, que desdobra, livre desses olhares, vai seguir a vibração, os desejos que encontra quando está livre desses olhares. Então, vida espiritual, o que é que vai acontecer? Desencarnou. Você vai estar visitando os lugares que você também já visita quando desdobra. Sai do corpo, vai lá para a sua gangue. Ou do bem, ou do mal, ou do mais ou menos, né? Que não existe só os dois extremos. Então, a ideia é, quanto mais eu consigo trabalhar, certo, esses elementos, mais fáceis para mim é lidar com a ideia de que a vida espiritual é uma vida de conexão e de inter-relação. Mas como é que a gente elabora hoje? Quando eu divido espíritos em mentores, ou seja, iluminados, e obsessores trevosos, o que é que eu estou fazendo? Se eu vivo a vida nesse diadema, você vai ter que me dizer, você é anjo ou você é demônio? Como se só existisse duas gradações. Nós fomos criados seres simples e ignorantes, que vai aprendendo a cada estágio de vida. Então, vai haver pessoas com níveis mais elevados, menos elevados. Mas a gente diz, mas Fernando, quem está mais elevado é mais elevado. Quem está para baixo é para baixo. Quando você quer juntar a vida numa panela só. Vamos ver o seguinte. Minha amiga Flávia pode ser extremamente elevada dentro da dimensão maternal, mas pode ser extremamente ainda ignorante na dimensão financeira. Como a mãe não tem igual. Agora, com cartão de crédito, corra dela. Mas na dimensão política é daquela que quer bater e acabar com o outro porque vê política como politicagem. Então, no momento que você começa agora a olhar, não como se fosse um bolo só, mas que a vida humana tem uma dimensão física, uma dimensão corporal, uma dimensão financeira, uma dimensão política, uma dimensão sexual, uma dimensão paternal, uma dimensão maternal, uma dimensão religiosa, uma dimensão afetiva, uma dimensão emocional, uma dimensão fraternal. Aí a pergunta é assim, você está mais desenvolvido em quê? E ainda está carente de desenvolver o quê? Tem uma dimensão ambiental. Então, às vezes, extremamente evoluído. Faz umas palestras lindas aqui, mas, come o acarajé e joga o papel no chão.
toma a garrafinha de suco e joga pela janela do carro. Então, ao falar de evolução, temos que olhar para algo muito mais amplo. Diga. É o seguinte, no mundo espiritual, existem conceitos como família, clã, tribo, pai, mãe, irmão. Quando os espíritos desencarnados se encontram lá onde eles vivem, eles reconhecem pai, mãe, irmão, primo, etc.? A agregação do lado de lá é similar à agregação do lado de cá. Mas vamos notar que temos família espiritual e família material. Família espiritual, nós fizemos aqui um quarteto que já tivemos algumas encarnações juntas. Eu venho, elas não vêm. Quando eu desencarnar, nenhuma está como minha filha, mas eu vou voltar aonde? Para minha gangue. Mas eu encarnei na família de George, porque tinha os perrengues que eu precisava integrar, e Jorge também, e nós, entre aspas, nos atraímos, né, naquela vivência ali. E aí acabou a experiência. Do outro lado, eu vou o quê? Atrás de Jorge? Não, eu vou atrás de Flávia. Meu sentimento está muito ali. Isso aqui foi uma vivência incomum, mas uma vivência com uma vivência passageira. Mas, Fernando, família. Quantas famílias, na hora que o pai e a mãe morrem, é um para cada lado? Só era família enquanto tinha pai e mãe. Os laços de conexão não são laços genéticos, são laços de sentimento. Então, por isso, vamos entender família espiritual e família material. Que sejamos capazes de desenvolver relações profícuas, quer dizer, desenvolver inter-relações profícuas, sabendo constituir relações profundas, valorosas, vigorosas, que onde quer que a gente esteja, a gente se lembra. Às vezes você lembra de um amigo de infância, que era unha e carne com você. Não encontra ele, mas só lembrar dele já lhe faz mudar do padrão de vibração. Mas como fulano era legal. Diga. Fernando, boa noite. Eu queria entender um pouquinho mais do duplo etéreo. Não sei se você falou antes, eu peço até desculpas, mas eu cheguei um pouquinho atrasada. E também queria aproveitar, a segunda pergunta, é assim, sonhos premonitórios. Como seria também essa questão, né? Já que você antecipa o que vai acontecer? Os sonhos eu não vou falar agora porque faz parte de outra aula, porque a premonição, só uma coisa en passant é que todo mundo prevê avião caindo. Se avião caísse, como as pessoas preveem caindo, a gente não voava. É o meio mais seguro que existe. Então, todo sonho tem conteúdos de questões de vida do próprio sonhador. Todo sonho ele é simbólico porque é uma mensagem do inconsciente, então ele tem vários espectros de análise. Então, antes de chamar exatamente de premonitório, temos que entender melhor o que é que aquela pessoa está trazendo. E, às vezes, aquilo foi pontual. E, por ser premonitório, não quer dizer que eu consiga modificar o que vai acontecer. Então, sonho premonitório é um balaio que cabe um monte de coisa, que daria para a gente fazer um seminário, não só aqui, mas tem mais para frente, aí vocês vão poder falar sobre isso. A outra coisa, quanto duplo etéreo, é a camada mais externa do perispírito que conecta corpo, certo? E perispírito. Na hora que desencarna, ele dissolve. Aquela história do cordão de prata, né, que a gente está conectado, teria relação com isso. Se você olhar de maneira mais específica, existem 3 eixos. Um coronário, um cardíaco e um genésico, que liga espírito e perispírito. Que quando ele desencarna, rompe-se esses 3 laços, mas vai se dissolvendo aí um a um. Então, o duplo etéreo vai estar dentro dessa contextualização. Essa família, eu gosto de ver o olhar de família espiritual, ou seja, com quem eu me afino. E aí, lógico, eu posso estar numa família que eu tenho uma relação estrita com Flávia, sentimento, emocional, conexão. E, às vezes, Flávia é minha única irmã e eu me conecto muito mais com Maria Ruth. Parece que quando eu não estou bem, ela sente, quando ela não está bem, eu sinto. Nunca tivemos nenhum envolvimento, mas envolvimento que eu estou falando como conjugal, né? Ou de homem e mulher, mas é uma conexão de alma a alma. Porque isso revela provavelmente outros momentos que nós já vivemos conjuntamente, dividimos experiências, e essa conexão se permanece. Ou às vezes o contrário. Eu chego aqui e digo, mulher, Marta, como é que bota o nome desse, rapaz? Eu estou
apenas externando sentimentos, conexões de outras existências que aí não bate. Para vocês entenderem a história de família, tem lá o reencarne de Sigismundo, no livro Mensageiros da Luz. O filho que ele vai, o espírito que vai reencarnar como filho dele, fez o que com ele na vida passada? Matou ele. E na hora que eles fazem um acordo, todos desencarnados, o pai diz, beleza. Mas na hora que ele está encarnado, que o filho se aproxima, ele sente a impressão daquele espírito que tirou a vida dele. Ele quer fazer o quê? Não aceita que reencarne. Não permite o reencarne a ponto de alterar as estruturas cromossomais do próprio espermatozoide, inviabilizando a fecundação. Até que os espíritos se preparam e depois terminam se conseguindo reconfigurar. Então, fora do corpo, a gente vai encontrar na vida espiritual, fazer encontros grupais e realinhar questões que a gente está precisando rearrumar. Então, desdobro, aí Flavinha vai lá, Nando, peraí, você está sendo radical demais. Só porque você é facilitador, você não conhece o mundo. Calma, não se cobre tanto, peraí. E aí, quando eu acordo de manhã, eu estou melhor do que o que eu estava quando eu fui dormir. Por quê? Porque a vida continua. Quem descansa é o corpo, não o espírito. E da mesma maneira que eu busco auxílio encarnado, eu também me reúno com os meus desencarnados. Se eu estiver desequilibrado, vou estar na corda dos desequilibrados. Acordo tal qual ou pior do que o que eu fui dormir. Certo? Mas é essa percepção, porque a conexão com espíritos em desequilíbrio vai me levar a mais desequilíbrio. Então, a vida espiritual, a vida fora do corpo, é dada como está aqui. Então, ou seja, se a galera me chama no final da tarde para o reggae, certo? Eu fiz isso com alguém que estava aqui, que me contou, foi a Isa. Eu fiz, aí nos chama, a gente vai tomar uma cana lá fora. Falei simbolicamente. Depois ele achou que eu tinha falado com ele, tomar cana. Eu não bebo, certo? O que é que eu estou descrevendo aqui agora? É que a realidade, você lembra que eu falei dos dois gêmeos e viviam situações diferentes? A realidade está aqui dentro. É na forma como eu interpreto e com que eu interajo com o que eu vivo. Para nós entendermos isso, vamos para um cinema, assistimos o mesmo filme, todos. E aí na saída, como é que foi o filme? Cada um descreve aspectos, questões diferentes, porque relaciona a experiência vivida com seus elementos memoriados lá dentro. E a ideia, então, é que é esse perispírito que permite os encontros. E o médium vidente, por exemplo, pode identificar exatamente. A vidência vai aparecer como uma mediunidade que ela é intermitente. Ninguém vê continuadamente. A vidência pode aparecer de maneira assim, ver de maneira tênue, ou ver de maneira tão sólida como eu estou vendo aqui, Leila, Flávia, e ficar difícil de distinguir um de outro. Comentam assim algumas histórias de Divaldo, né, que para sentar lá no ônibus ele ficava na dúvida se era encarnado ou desencarnado, ou para atender lá na banquinha dele a mesma coisa. Então, é o perispírito que permite essa possibilidade. Onde é que nós vamos ver isso? Isso aqui é uma reunião mediúnica, onde nós temos encarnados e vamos ter os desencarnados. Desencarnados em desequilíbrios, que estão sendo atraídos para ser orientados, desencarnados na condição de equilíbrios, funcionando como orientadores, utilizando de instrumentos para auxiliar no esclarecimento do desencarnado, certo? Propiciando, então, essa conexão entre encarnado e desencarnado. Isso faz parte da realidade na vida espiritual. Alguém ia perguntar alguma coisa? Fernando, boa noite. Boa noite. Na verdade, acho que são, se eu conseguir aqui 3 perguntas. Essa imagem agora me veio uma curiosidade. É como se um espírito que estivesse menos equilibrado se aproximasse daquela pessoa dali, como está naquela foto. Isso quer dizer o quê? O que é que faz aquele espírito se aproximar daquela pessoa e não, de repente, da outra que está com um terno azul? Essa questão de semelhante atrai semelhante? Não. Faça as 3 perguntas que eu busco arrumar, que se for o mesmo conteúdo, eu faço uma linha só. Tá, essa foi uma. A outra foi quando você falou, minutos atrás, sobre a pessoa que, no caso, quando a gente dorme, o corpo físico está aqui, deitado, teoricamente descansando, e o espírito livre.
E aí eu já ouvi muito assim, uma pessoa que acorda muito cansada, então o espírito trabalhando muito. Enfim, isso existe, como é? Para mim tudo é muito novo. E aí você falou ali entre dormir, acordar, cansado, não cansado, eu comecei a lembrar dessas coisas, entendeu? Se isso que eu ouvi várias vezes, se isso realmente faz sentido. E dentro disso, a gente observa cada vez mais pessoas mais jovens com queixas de que não dorme bem, de que acorda cansado, isso tão mais relacionado também com pacientes com dor crônica e uma série de outras alterações que não são só daquela patologia de base, que muitas vezes a gente observa questões psicossomáticas, enfim. Então, são essas três coisas. A primeira foi a imagem e... Então, na sequência, essa foto que eu estou mostrando, ela exemplifica uma reunião mediúnica. Então, ali é o médium que está entrando em conexão com o espírito presente para propiciar a assistência ao espírito. Foi o de azul, pode ser o de laranja, que numa reunião mediúnica assim, um médium encarnado, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai se colocar à disposição para fazer a conexão com o espírito e servir de intermediário para a orientação daquele espírito através dele. Tá? Então, isso não tem nada a ver com semelhante atrás semelhante. Agora, a pergunta que se estende com isso é, no processo obsessivo, por que o espírito se conecta com alguém? Porque há um núcleo afetivo emocional que é semelhante aos dois, que tem a ver com os dois. Tanto que quando um ou outro dissolve, aquilo acaba. Então, muitos dos que vêm aqui à reunião de quarta-feira, encarnados, eles trazem contigo a tiracolo os espíritos que estão conectados a ele por causa de questões não resolvidas, que tem a ver com aspectos de similaridade entre os dois, na experiência vivida. E o desencarnado é atendido, a exemplo do que está ocorrendo aqui, e ele entende que desencarnou, a vida continua, não tem por que ficar ali atrelado, e sai. O encarnado se sente aliviado, melhora, mas o encarnado continua tal qual era, ou seja, o desencarnado acessou o núcleo traumático e resolveu. O encarnado não acessou o núcleo traumático, está melhor porque aquele saiu. O que é que vai acontecer? Ele vai terminar atraindo outro espírito com núcleo tal qual aquele que ele também tem, cobrando vingança, e vai se conectar a ele, ele volta a adoecer de novo. Ao falar de adoecimento por influência espiritual, estamos falando dentro de um construto psíquico, porque é a partir daí que o perispírito se conecta de perispírito a perispírito, e essa presença vai ocorrer o quê? Através daquelas conexões com pineal e hipófise, a presença espiritual pode desencadear no corpo físico uma reação tal qual fosse a própria pessoa que estivesse passando. Então, isso acontece. Isso na comunicação. Tá? Do que está aí presente. Com relação a quando a gente dorme ou não, às vezes a gente dorme e acorda cansado, porque estava correndo. Acorda como se estivesse se afogando, porque nós vivemos a realidade onírica como se fosse aqui. E aí pode trazer todas essas sensações como temos na vida física. Algumas doenças, elas se caracterizam naturalmente pela presença de distúrbio do sono. Uma das coisas que também fala a favor de processos obsessivos são distúrbios do sono também, certo? Ou em excesso, ou em falta, certo? Aí é o quê? A abordagem psicológica tem que fazer parte disso, porque na maioria das vezes está associada a questões de fato, que a pessoa não se desliga, ela não consegue lidar com aquilo e fica preso àquele conteúdo. E aí, por isso, acorda como se não tivesse dormido, ela não entra no sono REM. Ou seja, o perispírito foi para onde? Lugar nenhum, ficou ali junto do corpo, rondando as mesmas questões, os mesmos padrões de energia, e aí não entra no sono REM, não se desconecta para que possa ter um descanso do corpo físico. O espírito nunca é o pobre coitado, porque ele não se cansa, ele não precisa dormir. Agora, o que é que acontece? O indivíduo, pela ignorância, não é um pobre coitado, é alguém que tem que despertar e aceitar a ignorância que tem, para poder transpô-la. O maior ignorante é o que não aceita a ignorância que tem, porque enquanto não aceita, não se permite transpor e continua repetindo as mesmas atitudes, reencarnação após reencarnação, até que a vida
para conseguir fazer com que ele mude, coloca ele frente a um desafio que é muito mais árduo, fazendo com que aquela arrogância se dissolva e ele entenda que ele também precisa aprender. Uma dúvida, fugindo um pouco do contexto, mais ou menos. Como o senhor falou, espíritos inconformados estão rondando ali, buscando a melhora. Uma dúvida minha que eu tenho, particular, que eu já presenciei situações, você falou disso, fiquei com cabeça meio embaralhada. É possível o espírito inconformado, por partida precoce, e não ter completado o que ele queria, a meta que ele tinha aqui, e aí ele usar uma pessoa em carne, em terra mesmo, tipo assim, influenciando a fazer algo ruim para poder ele voltar. É possível acontecer isso? A única forma do espírito voltar é reencarnando, ou seja, ele voltar ao útero materno. E o voltar ao útero materno para reencarnar não é ele influenciando nem obsidiando. O processo de reencarnação não se dá por obsessão. Tá? O processo de reencarnação, o processo de retorno, então, do espírito à vida física, ele pode ocorrer por escolha, pode ocorrer compulsoriamente, mas é o processo que vai fazendo com que ele volte a lidar de novo com a realidade da vida encarnada e, a partir daí, resolvendo os seus núcleos. Agora, a influência de uma pessoa sobre a outra, um encarnado não pode influenciar o outro? Pode, tranquilamente faz isso. O desencarnado é só um encarnado sem corpo. Então, por isso, desencarnado. É uma pessoa que pode influenciar. Agora, quer dizer que nós estamos susceptíveis a essas influências? Sim. O meio influencia o homem, só que o homem transforma o meio. Se eu estou sob a influência e cedo a ela, ela vai determinar as minhas atitudes. Se eu estou sob a influência, reconheço elas, e na minha escala de valores ela não é compatível com a mudança de conduta que ela está buscando influenciar e incitar em mim, eu digo não. Então, quando eu não digo não, é porque há uma certa similaridade dentro daquilo. Tem um filme interessante para vocês assistirem, eu acho que tem um que é As Três Faces de Eva, que é muito velho, mas sim As 13 Personalidades de Billy Milligan, né? É um encarnado que ele é um condomínio espiritual, cada hora um espírito assume o corpo dele. Tá? E como é que isso acontece? Anuência do espírito reencarnante, deixa que outro assuma o seu corpo. E o que acontece? A culpa é do desencarnado, não, a responsabilidade é sempre do encarnado, porque permite. É como alguém entra em sua casa e você abre a porta para ele fazer a bagunça que quiser, depois você diz, não foi eu que fiz a bagunça, foi fulano. Você é responsável porque abriu a porta. E a história, explique por metafísica, como for possível, acender vela faz bem a casa, o ambiente, a pessoa. Porque faz o que com o espírito? Não, vamos lá. Se lembra que alguém perguntou sobre espíritos de outras esferas planetárias. Eu disse, eu não vou pensar em esfera, eu vou pensar que quando eu vibro positivamente, eu gero uma psicosfera que vai tender a atrair energias positivas, até por outros espíritos também que querem fazer o bem, que canalizam aquilo ali. A questão não é a vela não faz nada. A água fluidificada não faz nada. Agora, o que é que faz? Como eu me posiciono mentalmente aquilo. Então, por exemplo, fica claro com oração. O que é oração? Pai nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nossa vontade, na vontade, na terra como no céu, para nós cada dia. Não. É uma conexão com o sagrado, onde nessa conexão eu busco entrar em contato com o que há de melhor em mim, certo? Espraiar o que há de melhor em mim. E isso modifica o ambiente da casa, modifica o lugar onde eu estou, modifica tudo isso. Tá? Então, não é o ato físico em si, mas o que me imbui, me envolve naquilo que está ali sendo feito. Tá? E aí, quando a minha amiga falou ali de espiritualidade, na questão do acolhimento, na área de saúde, é que eu tenho, inclusive, que respeitar isso. A vela não serve para nada. Não serve para você. Você sabe qual é o valor simbólico que isso tem para mim? Então, não queira me validar pelos seus valores. Quem me valida sou eu pelos valores que tenho. E eu mereço respeito, se você também quer ser respeitado. Licantropia. O que é que eu estou colocando nas
nas agregações espirituais, há agregações tremendas que há, inclusive, deformações corporais, como a licantropia é o espírito assumir um formato de lobo. Por que isso? O perispírito é plástico, ele pode ser moldado. Então, normalmente, através do processo de culpa, outros espíritos podem induzir a ele aquela ideia fixa e ele se transforma como tal, como está aqui, essa imagem, espíritos inferiores, aparência feroz, bestial. E aí vamos ver aqui um caso descrito no livro Libertação, de André Luiz. O obsessor desencarnado encontra a sua vítima, uma mulher, e conhecendo-lhe a fragilidade sustentada por um complexo de culpa, passa a acusá-la cruelmente. Você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. E assim, induzindo hipnoticamente, sua própria mente vai comandando a metamorfose de seu perispírito, que aos poucos e gradativamente se modifica, assumindo por fim a figura de uma loba. Não foi o obsessor que diretamente transformou a sua figura humana em loba, foi ela mesma, ao aceitar a sugestão mental que partiu dele. Então, às vezes, é o seguinte, você não vale nada. Você é um pivete, nunca vai ser ninguém na vida. Eu termino determinando aquilo mesmo, porque o outro acredita e acha que ele é incompetente, incapaz, não vai ser nada. Não deformou visivelmente, mas deformou porque aquela pessoa não vai conseguir ali alavancar-se porque se deixou ser induzida por outro. Só que no mundo espiritual, na vida espiritual, o perispírito pode se metamorfosear e você assumir o formato daquilo que está lhe sendo colocado. Normalmente, grandes processos de culpa. Como ele citou aí uma mulher, às vezes está muito associada à questão do aborto, né? Abortou. Se vocês lembrarem de André Luiz, ele ficou 8 anos lá no umbral esperando que alguém resgatasse ele, né? E ele só via as pessoas dizendo suicida, suicida. Quando a gente assiste o filme, a gente imagina, estava todo mundo ao redor dele, que nada. Ali é cada um vivendo o seu inferno mental. Quem chamava ele de suicida? Ele mesmo. Os conteúdos psíquicos dele. Então, suicida, suicida, porque era esse o inferno mental dele. E é sobre essas situações que podemos deformar o perispírito. Quando a gente olha, ele está com roupas esgrenhadas, né? Esquelético, tudo isso são deformações em virtude da própria culpa. Que é o que nós vamos viver, a deformação do perispírito dentro desse contexto. O nosso corpo de isso aqui é a mesma história. Esse perispírito vai ter os núcleos, né? Chácara coronário, frontal, que vocês já deram isso aí na aula Espíritos. E o que é que eu quis trazer com isso? Se lembra quando aquela pergunta, e quando o espírito se aproxima, ele sente ali, através da conexão que é feita de mente a mente, do desencarnado com o encarnado, independente do sexo masculino ou feminino, temos as nossas glândulas endócrinas. Então, o estímulo que chega do desencarnado a nível de pineal, ele se propaga para a glândula pituitária, hipotálamo, eixo hipotálamo hipofisário, e desencadeia uma reação neurohormonal. E aí, coração acelera. Eu achei engraçado, eu achei interessante, quando eu me vi numa mediúnica e aí eu estava trazendo a comunicação de uma mulher que morreu de parto. Eu senti a barriga desse tamanho, o coração disparando, aquele negócio todo acontecendo. E eu acho que também teve a ver com alguma vivência que eu tive, que enquanto mulher, morri de parto. Então havia ali um conteúdo anímico, de vidas passadas minha, e um conteúdo mediúnico do espírito que estava se comunicando. Mas como, justamente, o núcleo emocional afetivo trazido naquele modelo de desencarne afetou, certo? Resgatando minha memória de outras vidas. E aí, eu quando senti que depois eu fui parar, eu senti que havia essa conexão, certo? Isso desconfigurou a comunicação? Não. Porque o efeito anímico é algo que é acessado inconscientemente dentro de você. Não é o inverso, uma representação para ganhar aí visibilidade com a galera. É algo que acontece e traz. Então, os registros de vidas passadas podem ser trazidos à tona de forma, a partir de uma influência mediúnica de outro espírito presente. Tá? Não. Sim, vamos trazer aqui. Quando eu falei de perispírito, é porque essas sensações
certo? Os espíritos elevados são insensíveis às impressões da matéria, cujo envoltório etéreo não encontra analogia nesse mundo. Ou seja, os espíritos, a vida espiritual, né? Nos mundos mais elevados, vamos pensar de Jesus para cima, né? Esse envoltório é tão etéreo, ou seja, é tão rarefeito, que não há outra estrutura similar que nós possamos comparar. Aí o pessoal diz que é de matéria quintessenciada. Ou seja, é uma matéria tão rarefeita que a gente não consegue perceber exatamente o que é que é. Os perispíritos mais densos recebem nossos sons e odores, pois estão na mesma faixa vibratória. Ou seja, Fernando desencarna, em vez do desapega, ele está apegado a Luciene, a mulher de minha vida. Desencarno, volto para onde? Para dentro de casa. E aí Luciene está sentindo um mal-estar, sentindo as impressões por causa da minha presença. Aí, minha amiga Eliana me atende e diz, Nandão, você desencarnou, velho. Mas eu amo, Luciene. Nandão, você como está? Você está psiquicamente desequilibrado. Você não vai ajudá-la, você vai prejudicá-la. Vamos comigo lá para a harmonia. Você vai ser tratado. Quando você estiver equilibrado, você visita ela de novo. E aí, dessa forma, você não vai prejudicá-la. Mas eu vou deixá-la sozinha? Não vai, não. Veja que tem quantos ali junto dela ajudando. Então, isso é o que a gente chama do trabalho de orientação ao desencarnado para que ele tome conta e aí saia do lugar em que estava e aí volte ao seu caminho. E o contrário, desencarnei e aí encontro o meu amigo, minha amiga Marta, tomando todas. Eu adorava tomar uma. Eu vou fazer o quê? Tenho ainda aparelho digestivo? Não. Vou fazer o quê? Absorver as sensações a partir de Marta. Mas Marta, quando chega para a 5ª taça de chopp, ela para. Mas Luísa, rapaz, Luísa, quando chega na 5ª, ela não está nem começando. Cai no gin, que aí, ó. Aí eu faço o quê? Melhor aqui do que ali. Mas Luísa só fica no gin. Aí minha amiga aqui adora um pozinho. E aí eu gostava também. Eu, ó, colo junto. Ou seja, o que estamos dizendo é que quanto mais o espírito está conectado às sensações dessa dimensão nossa, nessa densidade, mais ele tem dificuldade de se deslocar, de se afastar e de dar seguimento à vida espiritual como é. Outra coisa, desencarno era o filho de Luciano, tá? E aí Luciano não para de chorar por causa de meu desencarne. Aí eu vou estar como? Livre, feliz e tranquilo? Não, eu vou estar pesaroso, preso às impressões mentais de Cristiano. E aí a gente vem para a reunião mediúnica, certo? Eu sou atendido e Luciano, que está aqui, tem um egrégora espiritual com ele, né? Que vai levar ele a fazer o quê? Luciano, seu filho está em paz, deixa esses pensamentos de lado. E aí ele dissolve isso, e a partir daí eu toco a minha vida e Luciano lembra de mim, mas lembra dos bons momentos. Não querendo que eu estivesse de volta, mas entendendo que se bons momentos foram criados, nos encontraremos depois. Ele se liberta, dissolvendo o núcleo de doença psicossomática, né, de trazer ao corpo impressões psíquicas, e me liberta para que toque também a vida na hora que eu desperto. Essas são as ilações que estão refletidas no aspecto de padrão vibracional do perispírito, mantendo o indivíduo conectado às sensações ainda dessa vida física. A influência material diminui à medida que o espírito progride, lógico. Não necessito mais de nada disso. Naquele próprio livrinho, né, Violetas na Janela, tem gente que não gosta, mas eu acho que dá para exemplificar, um livro fininho. No início ela precisava vestir calça, precisava comer, e vai passando, e isso vai mudando. Como também lá em nosso lar, mostra da forma que os indivíduos chegam em desequilíbrio e depois vão se equilibrando, aquilo vai mudando. Espíritos que entram naquilo, se equilibram, mas estão aficionados nas questões não resolvidas aqui, o que voltam. É um dos personagens que aparece no nosso lar. Ela abandona a cidade e vai para outro lugar. Essas colônias espirituais, a crítica que se faz a colônias é porque naquela época falar de colônia tinha sentido, né? Hoje não somos mais colônias. A colônia é como se tivesse aquele elemento
aquela grande sede superior e suas colônias ali embaixo. Então, existem, na realidade, diversas agregações espirituais para tudo que é gosto e gênero, certo? E o que é que acontece? Por que não é colônia? Porque elas são independentes, sem estar subalternas a nada. São literalmente independentes, e outras não. Formam congregações de várias colônias, aí uma conectada junto com a outra. Então, são destinadas aos espíritos desencarnados que ainda necessitam reencarnar, intimamente ligados a um planeta pelas ações cometidas no passado, onde os mesmos podem ficar transitoriamente. É porque aqui traz ainda aquela descrição da ideia de resgate, da ideia de... como é? Da ideia de karma, que eu tenho que pagar. Estamos dizendo o seguinte: enquanto eu estou ligado ao padrão vibracional daquelas sensações naquele planeta, eu consigo ir para outro? Não. Porque são outros planetas, quer dizer, níveis evolutivos mais avançados. Ou o contrário, alguns não reencarnam, talvez, já aqui, porque ainda estão em níveis muito primários. Quando se fala da mudança de mundo de provas e inspirações para um mundo de regeneração, se fala disso, de espíritos que ainda estão mais atrasados, pelo padrão vibracional do planeta, não conseguirem mais reencarnar aqui e reencarnar, então, em outros planetas. Os espíritos mais necessitados recebem ajuda, apoio, orientação dessas organizações. Como é que é isso? Hoje você vai encontrar organizações, mães de AMA, Associação das Mulheres que Amam Demais, né? Que não fazem Narcóticos Anônimos, os Alcoólicos Anônimos, são agregações de pessoas que passam por situações similares e querem ali ajudar. São organizações como a Fundação La Harmonia. A Fundação La Harmonia tem aqui um núcleo jurídico, um núcleo médico, um núcleo psicológico, um núcleo de assistência social, o Centro Espírita, a Universidade Livre do Espírito. Tudo isso são o quê? São núcleos que ajudam o quê? A orientação das pessoas que aqui estão. Da mesma maneira que se existe aqui com encarnados, existe do lado de lá com desencarnados. Nosso lar é uma colônia espiritual situada nos planos vizinhos da esfera terrestre. O que é que significa? Nosso lar é uma linda cidade localizada aonde? No umbral. Ela está ali, certo? Na camadazinha próxima ainda, dentro da região umbralina. Que essa descrição era para aquela época. Hoje o quê? Está diferente. O quanto mudou, porque da mesma maneira que muda aqui, muda lá. Mas, Fernando, para que lugar eu vou? Vai depender de como vibra você em espírito. O que é como eu vibro em espírito? Olhe como é você na dimensão sexual. O sexo é uma ferramenta que lhe leva à proximidade e afetividade com o outro? Ou é uma ferramenta de uso do outro como objeto? Você tem o sexo como ferramenta ou você é uma marionete na mão do sexo? Na dimensão financeira, você utiliza do elemento financeiro como mola propulsora da experiência de crescimento através do autoinvestimento em si e do estímulo ao investimento no outro, para que possamos melhorar, ou o contrário, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, olhe você como está dentro da esfera, da dimensão religiosa. Não, eu sou elevado porque eu sou espírita, certo? Tal religião é inferior por causa disso ou daquilo. Quem disse? Quem disse? Se lembra daquela passagem do samaritano na Bíblia, né? Então, quem foi o mais próximo? O samaritano que manda o estalajadeiro atender aquele que estava caído, curar, tratar dele, e se tivesse alguma dívida voltava e pagaria depois, ou o sacerdote ou o levita? Não, era o samaritano. Ou seja, o que é evolução? Quando eu olho para o outro e faço o que Jesus Nazaro fez. Meu irmão. O que é meu irmão? Nasceu da barriga de minha mãe? Não, semelhante, igual a mim. Ignorante como eu, aprendendo como eu, já pode ter ido além em umas coisas, está atrás em outras, e estamos juntos. E aí, é o que eu faço? Zé Negão está aqui do lado, desencarnado, e colou em mim, porque disse que vai arrancar meu couro. E o que é que eu faço com o Zé Negão? Primeiro, você podia ser Zé Branquinho também.
Zé chinês não, porque chinês de Zé fica meio complicado. Mas se você está aqui, é porque tem alguma coisa em mim que se conecta com você. Eu quero descobrir o que é. Porque antes de você achar que você... Mas eu vou tirar a sua vida. Minha vida só é tirada se fizer parte da minha trajetória de aprendizado. Se eu tiver... O que é a trajetória de aprendizado? Eu tenho uma predisposição para isso. Se eu não tiver predisposição, não vai conseguir. Aí eu consegui, você não conseguiu, você apenas foi ferramenta de uma necessidade de experiência que eu tenho. Porque você não determina a minha vida. Então, quando ele anda comigo, ele me influencia. Mas se lembra que a conexão é de mente a mente? Ele me influencia, mas eu influencio quem? Ele também. Então, vamos aprender juntos. Mas eu ainda lhe odeio. Eu não sou mais aquela pessoa que viveu com você no passado. Mas você fez isso e isso comigo. Fiz e talvez possa até fazer de novo, a depender das condições. Eu não me lembro, não sei como está. Mas entenda que de mim parte o movimento de não prejudicar o outro, não destruir o outro, de respeitar o outro, de saber que eu não sou o dono da verdade, que eu posso não concordar com suas opiniões, mas eu tenho que lhe dar o direito de expressar suas opiniões. Então, é nessa ambiência que a gente aprende e faz com que a gente mude essa vibração e determine para onde a gente vai. Então, quando desencarnar, para onde Fernando vai? Se Fernando vibra dizendo, farinha pouca, meu pirão primeiro, se lembra a história dos semelhantes, eu vou para onde? Uma área de iguais. Então, o convite a olhar a vida encarnada como vida espiritual é exatamente isso. E aí, o que é que nós vamos buscar entender quando nós falamos, então, de vida espiritual? Vamos buscar compreender que, se nós olharmos aqui na casa, é muito interessante. Você vê uma reunião mediúnica de quarta-feira, tem preto velho. Mas, Fernando, espírito tem cor? Espírito tem idade para estar velho, estar novo? Mas temos pretos velhos. Temos franciscanos. Temos rezadeiras. Tem um grupo lindo que eu vi em um dos trabalhos nossos. Tínhamos no passado aquelas amas de leite. Muitas eram escravas, que eram obrigadas, né, a amamentar o filho do seu senhor, que por vezes maltratava, agredia tanto a ela como ao filho, como os outros também do grupo dela. E ver um grupo dessas mulheres em um movimento de tamanha amorosidade, de entender que aquela criança não era responsável pelas atitudes dos seus genitores. Tirava do seu seio para dar vida àquele que era filho do seu carrasco. E uma energia linda, fantástica, amorosa, envolvente. Essas vivem em uma agregação espiritual. Você pode encontrar agregação espiritual de muçulmanos. O que é que vai mudar? As agregações vão corresponder às culturas às quais os espíritos estavam ali envolvidos. E vai ter que ter o quê? Organização. Porque se a organização, a gente consegue construir alguma coisa aqui? Não. Então, da mesma maneira que a gente se organiza, tendo níveis hierárquicos, vai acontecer lá. Se você olha lá, nosso lá, eu acho que eram 6 ministérios, né? Um conectado ao outro. Então, vamos ter no mundo espiritual a mesma coisa. Então, o que é que nós estamos descrevendo? O mundo espiritual tem organização, tem hierarquia e tem respeito, como nós temos aqui. Aí é muito comum o médium, não, mas eu sou médium e tudo, e aí eu fico sentindo, né, o espírito que quer, quer se comunicar, aonde? Aqui no meio da aula. Não, mas é uma energia boa. Espera aí. No meio da aula é lugar de se comunicar? Não. Na primeira parte da mediúnica, que estamos chamando os espíritos em desequilíbrio, sofredores, o que denominação queira lhe dar. Eu vim dar uma mensagem. Espera aí. Agora é o momento? Não. Então, se ele é um espírito que está em equilíbrio, é um espírito que está
desperto para o processo de evolução de aprendizado, ele vai esperar a hora dele. Mas digamos que era uma coisa, na reunião mediúnica que eu estou falando, que de significância. Ele vai fazer o quê? Através do médium, vai chegar na coordenadora Leila, tem um espírito aqui comigo e a minha intuição é de dar um passe em Luciene. Posso fazer? Leila vai dizer, não, Fernando, agora não. Só na segunda parte. Eu vou voltar, vou sentar e acabou. Ou ela dizer, pertinente, deu passe em Luciene. Então, é o quê? Da mesma maneira que vemos relações de respeito, cordialidade, hierarquia e de harmonização no trabalho do encarnado, assim deve ser o desencarnado. Quando não, ele não está em equilíbrio. Mas, Fernando, quando a gente vê, nós que estamos, ele mais um pouquinho, com esses cabelos platinados, né, o meu mais na barba, daqui a mais, eu acho que 2 anos, vão começar a me ligar. O pessoal que vem queria oferecer aqueles empréstimos para aposentado, né? Chega lá, aí vem como? Vem todo desgrenhado? Não, vem o quê? De taiera, as mulheres de sapato alto, os homens vêm de paletó. Então significa que, da mesma maneira que o encarnado dissimula para lhe controlar, dissimula para ter poder de persuasão sobre você, o desencarnado faz a mesma coisa. Tem gangue, Fernando, disso? Tem do lado de lá também. Então, quando alguém liga para você e diz, estamos tendo um problema com sua conta no Banco do Brasil, digite agência, conta e senha. Você bota? Então, da mesma maneira, não esteja à mercê do desencarnado. Mas, Fernando, é um desencarnado. Eu adoro essa casa. Adoro essa casa. Por quê? Não temos um médium principal. Nada contra as casas que tem. Nada contra as casas que tem. Aqui tem um gestor. Doutor, senhor Adenauer, Novaes. Se temos que discutir alguma coisa, é com ele. Há a presença espiritual que nos inspira, né? Nos intui, alguns sentem até ali, mas a conversa é de pessoa a pessoa. Por quê? Justamente por isso. Então, a ideia é entender que as colônias espirituais existem das formas mais diferentes e que são agregações de pessoas. E temos que olhar a vida espiritual com esse nível de simplicidade para estabelecer uma relação com o espiritual de naturalidade. Mas, por exemplo, se o espírito for um preto velho, a gente faz o quê já? Então ele já começa, Mesifi, tu tem que se melhorar. Aí pronto, a gente já abaixa a guarda, aí é um espírito de luz. Rapaz, preto velho e velho preto não é a mesma coisa. O que é preto velho? Preto velho era aquele indivíduo que fazia parte daquela agregação e que ele era envolvido normalmente com as práticas de cura, era um sábio na tomada de decisões e era consultado nos momentos necessários para direcionamento daquele grupo de pessoas. Era esse que era o preto velho. E velho por quê? Velho porque já tinha experiência. E negro porque eram colônias de negros. Da mesma maneira vai haver o quê? O xamã, que é a mesma coisa. Aquela velhinha rezadeira, do mesmo jeito que na doação, do trabalho de cura, de auxiliar o outro. Então, é esses elementos que vamos precisar perceber para que, ao olhar e buscar as agregações espirituais, entender que estamos expostos a isso. Por quê? Não há, eu chamo de case de sucesso, né? Não há um modelo de sucesso. Tá? Porque o que é que acontece? Vamos encontrar pessoas espiritualmente mais despertas, mais evoluídas, em várias agregações religiosas. Várias delas. Que estavam ali se doando, buscando fazer o bem, buscando integrar habilidades de aprender a lidar com as inter-relações humanas. E desencarna, e do outro lado, o que é que acontece? Mas ela não acreditava na existência da vida após a morte. O que é que muda? Desencarna, ela abre os olhos e vê o quê? A vida continua. E o outro desencarna, chega do outro lado, está esperando o quê? Ser recebido. Porque era coordenador da mediúnica, era facilitador de aulas. Quando chega do outro lado, quebra a cara, porque vivia isso da boca para fora.
Então, na realidade, não existe um modelo de sucesso que eu tenha que seguir. Cada pessoa está na sua trajetória. Vamos ver isso com Buda. O Buda, que é o Siddhartha Gautama, estava caminhando com Govinda, que era seu parceiro. E os dois caminhando, veem aquela multidão acompanhando atrás de um homem. E quando Govinda olha, via que aquilo era um Buda, porque Buda não é uma pessoa, é um status de elevação e despertar espiritual. E aí ele diz, vamos segui-lo. Aí Siddhartha diz para ele, não. Ele diz, mas como? Ele é iluminado. Aquela é a trajetória dele, eu preciso fazer a minha. Então quer dizer o quê? Que vocês não admirem, não. Ao contrário, admirem. Você vai encontrar pessoas que lhe trazem aquele despertar, lhe inspira a fazer coisas melhores. Perfeito, mas seja senhor da sua trajetória. Porque cada um sabe a peinha que passa para viver e ter o que tem. Então, o que é que você tem que fazer? Despertar. Para quê? Para você ser hoje melhor do que o que você foi ontem. Quem fazia isso? Santo Agostinho. Está lá descrito. No final do dia ele pensava. Então, é a mesma coisa. Quer despertar, quer viver, quer entrar em conexão com a vida espiritual, quer programar sua estadia fora. Adenar fala até da casa Harmonia, né? Onde ele descreve aqui a ambiência daquele lugar que traz muita tranquilidade, paz, tem vários trabalhos desenvolvidos lá. É o quê? A conexão com o espiritual, a conexão que ele faz. E cada um de nós precisamos fazer o que? Buscar nossa conexão. Que espiritual é esse, de vida espiritual pura? Não. A vida espiritual tem tudo que tem aqui. Agora, que vida espiritual você quer viver? Aí busque cultivar na sua vida isso. E aí tome os grandes avatares como exemplo. Buda, Jesus, Maomé, cada um conforme sua religião. Porque se nós formos olhar todas elas, nossas religiões espiritualistas falam de uma vida espiritual. Todas elas falam da vida espiritual. Todas elas falam que há valor em você fazer o bem ao próximo, em você respeitar o próximo, em você buscar cultivar em si o perdão. Então, se nós vibrarmos nesse sentido, estamos nos colocando na condição de estar em agregações espirituais melhores. Estamos em aquelas que tinha me perguntado se como é ficar fazendo, acender a vela, né? Se mudo a acender a vela. No momento que eu mudo o meu padrão vibratório, eu estou fazendo aquilo. E quando eu falo de não ser seguidor, que eu brinco com o pessoal, digo eu não sou seguidor sequer de Jesus, é porque seguidor é aquele que vai atrás do outro. Aí na hora que o outro cai no buraco, ele cai também. Mas fulano, você caiu no buraco, qual é a primeira resposta que ele dá? Foi por causa de fulano. Não. Eu tenho grandes amigos. Grandes amigos. Eu tenho pessoas que eu admiro, mas que eu quero andar lado a lado. Quero andar lado a lado. Então, o espiritual, mas é o espírito. Ótimo. Vai estar comigo, quer conversar? Beleza. Mas eu não quero que você se transforme na minha muleta. Porque senão eu fico atrofiado. Porque da mesma maneira que eu não quero que o encarnado seja a minha muleta, por que eu vou querer que o desencarnado seja? Fernando, você é filho de Oxalá. Ótimo, ainda bem. Mas eu também sou filho de mim mesmo. Oxalá é uma expressão arquetípica ao qual algum espírito conectado a mim traz aquilo quando eu estou presente. Ótimo, mas eu sou pai de mim mesmo. Eu sou mãe de mim mesmo. Então, eu tenho que buscar trazer isso. E é onde eu gosto nessa casa. Essa casa não fazemos o culto para que as pessoas se transformem em espíritas, mas fazemos a troca de ideias para que a pessoa se identifique espírito. E o que é se identificar espírito imortal? Dizer, não vou morrer? Não. Você tem um compromisso e uma responsabilidade para consigo mesmo. A sociedade, isso, a família, tudo lhe influencia. A escolha é sua de permitir que essa influência lhe determine. Agora, você pode transformar essa sociedade a partir de suas atitudes. Vou vender tudo que eu tenho, fazer igual a Assis e vou dar tudo para os pobres. Ô ignorante, pelo amor de Deus. Não precisa mais isso. Pegue a sua habilidade de gestor e mantenha a sua empresa e faça a divisão de lucros.
Direcione o lucro para aquele que se capacita. Direcione o lucro para aquele que bota o filho na escola, bota o filho para ir até a faculdade. Ou seja, faça com que a egrégora que vive ao seu redor cresça, desperte e evolua a partir da sua atitude de vida. Porque doar tudo vai trazer o quê? Mas eu vou peregrinar. É fácil meditar no Himalaia. Eu quero ver você meditar no meio da Avenida Brasil, de preferência no dia da parada gay. Nada para ser gay não, porque tem um muito grande volume no carnaval, qualquer coisa assim. É porque quando eu construo em mim, o meio me influencia, mas não me determina. Então, quem fez isso? Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, a nossa Dulcinha, certo? Que agora todo mundo aplaude, mas na época que ela estava lá correndo atrás de fazer, quanto subjugava ela? Porque nem freira era. Agora, depois, fica todo mundo... Como é? Não. Então, você tem seu valor. Para mim, isso é falar de vida espiritual. Tire a vida espiritual de um conceito distante e traga para a sua vida. Mas, Fernando, e a gente nasce para ser responsável pelos outros? Sim. Porque a vida espiritual, o que é, quando me perguntou semelhante atrás de semelhante, né? É que nós somos responsáveis pelo convívio com os outros. E no convívio com os outros, a minha pergunta é, o que me atrai para esta família? O que me atrai para esse grupo de amigos? O que me atrai para essa situação? Ou seja, por que é que eu coagulo essa realidade? Essa realidade tem algo a eu aprender. Tá? Eu tenho uma filha que tem discalculia. E temos alguns atritos por causa da própria desses elementos, né? E a crise da adolescência atual, pós-Covid. E o ápice de tudo isso é que eu tenho a aprender com ela. Ah, mas ela tem a aprender comigo. Se ela vai aprender comigo, é uma escolha dela. Mas que eu quero aprender com ela, essa escolha é minha. Essa escolha é minha. Agora, eu tenho certeza que no momento que eu busco aprender com ela, eu torno a trajetória dela querer aprender comigo mais fácil. Porque eu não ensino pelas palavras, eu ensino pelas atitudes. Então, vida espiritual, agregação de semelhantes. Mas não tem mais. Seja um semelhante melhor. E você vai agregar a você semelhantes melhores. Mas ainda é assim. Lógico. Se o outro não tem, plante aquilo que você quer receber. Se aquele não lhe dá amor, plante amor. Como é que você planta amor? Permitindo que o que há de mais valioso em você espraie, saia, contamine o outro. Então, para mim, vida espiritual é isso. Entender que é um processo contínuo, evolutivo, que a gente aprende na reticidade fora do corpo, do mesmo jeito que aprende no corpo, porque continuamos a viver e a nos interrelacionar. E aquilo que eu vou viver lá fora começa com o que eu vivo aqui dentro. E é isso, vida espiritual. Perguntas? Dúvidas? Então, devolvendo. 1 minuto antes.